Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 4 de agosto de 2015, terça-feira. Antes da gente ir para as movimentações do mercado, deixa eu reforçar o convite e dar um aviso. Primeiro, aviso, eu vou sair de férias nessa sexta-feira, então quinta-feira provavelmente vai ser meu último farol na semana. Eu devo retornar no finalzinho de agosto. Nesse meio tempo, o farol vai ser conduzido e realizado pelo Vlad, o braço direito aqui da Leandro Stormer. Ele tem carta branca para fazer o que quiser em relação ao farol, então ele pode adotar uma dinâmica diferente. Vamos ver, vai ser uma experiência legal, talvez o farol dele seja bem mais legal que o meu. Mas, enfim, acho que vai ser bacana. Não sei se nós atualizaremos, se ele vai ter condições em termos de tempo, etc., nas funções dele de fazer o rastreamento do mercado e colocar os trades possíveis como eu venho colocando ali na página do Farol. Para quem não sabe, existe uma página do Farol com tabelas indicando trades. Tá? Então, já vou avisando desta minha saída no final dessa semana. E outro aviso, na verdade convite, ou melhor ainda, a convocação em relação ao hangout que a gente vai fazer amanhã aqui na Leandro Stormer. Estarei eu, o Vlad, o Leandro, o Stormer e também o Fernando Baggio falando sobre o atual cenário, conjuntura econômica, política e de mercado e o que isso pode trazer de oportunidades, de riscos. Enfim, vai ser uma mesa redonda para falar de mercado e ver possíveis estratégias para se aproveitar do cenário atual. Vai ser amanhã a partir das 8 horas. É necessário se inscrever para garantir a vaga. E existe o link, eu vou deixar ele passando aí em cima do vídeo, e também postado tanto nas informações do nosso canal do YouTube, no nosso canal do Facebook, o link para que vocês acessem e façam a sua reserva. Vai ser legal, conto com a participação de todos vocês. Dito isso tudo, vamos então agora com certeza as movimentações do mercado. E o que a gente pode ver aí pelo gráfico do índice Bovespa é que hoje a gente teve um dia de indecisão, mas, como a gente pode ver graficamente, e vai ficar até mais claro na intraday, foi um dia dominado pela venda, pelos vendedores. O mercado perdeu a mínima de segunda-feira e com isso gera teoricamente encerramento de operações de swing trade de retorno da média dentro do gráfico do índice Bovespa e abre possibilidade para operações na ponta vendedora, operando a favor da tendência que é de baixa. Eu não gosto muito desse sinal, acho ele um pouco prematuro, a gente está distante do fundo anterior, a gente está distante ainda da média móvel de 21 períodos, nós estamos distantes da LTB, e o mercado já rompeu a retração de 0,382. Então eu não vejo aqui uma conjuntura de fatores suficientes para que eu veja no sinal que nós tivemos hoje um sinal forte de venda, ok? Mas é possível e é tecnicamente aceitável essa operação de venda, eu só não acho ela a melhor venda possível. Nesse tipo de cenário, como eu mencionei nos últimos faróis, o que eu gosto de fazer é buscar brechas no intraday para fazer as operações e caso essa operação flua favoravelmente, e não gere stop no intraday, vamos botar isso como por regra geral, a atuação de forma mais geral. Se não houver stop, eu posso carregar essa posição para outro dia, mantendo o stop intradiário e torcendo que o mercado dê continuidade. Assim eu posso encaixar esse movimento. Claro, tem que fazer um ajuste de tamanho de posição do intraday, que geralmente as posições são maiores,
às vezes, né, por uma questão de capital que tem disponível para carregar numa operação diária. Tá? Por exemplo, margem no futuro, etc. Exemplo, no mini índice, que também perdeu a mínima de ontem, o dia foi marcado inicialmente por um gap de alta na abertura, esse gap foi fechado, a linha d'água gerou uma reação bem forte, altista, não teve nenhuma operação aqui. Tá? Eu até com essa reação imaginei que o mercado não fosse perder a linha d'água hoje, mas ele acabou cedendo e rompeu a linha d'água, gerando uma operação de venda por rompimento de linha d'água. Tá? Então, pela volatilidade, 20% da média da volatilidade me dava um alvo de quase 0,5%, 0,40 e poucos, 0,44, que foi alcançado aqui por volta dos 49.960. Tá? Ajustando o stop do restante pela média móvel de 9, houve encerramento aqui, no lucro, ok? Então essa operação foi encerrada, então não se carregou para o dia seguinte. Se o mercado não tivesse encerrado essa minha operação no intraday, eu poderia carregar a posição toda ou parte dela para pegar no de amanhã. Tá? Mas eu gosto de sempre botar alguma coisa no bolso quando a operação vai certo no intraday. Então essa seria a estratégia, para quem ficou em dúvida com o que eu venho mencionando nesse sentido. Ok? Então o mercado ofereceu venda hoje, essa venda ofereceu um ganho. Mas, de novo, não estou vendo uma pressão vendedora significativa nesse movimento de queda. Okay? Mercado americano prosseguiu no movimento de queda. O índice Dow Jones não chegou a perder a mínima de ontem, apenas fez um candle de queda. O S&P 500 futuro também não chegou a perder a mínima de ontem. Então o movimento não foi forte também de queda. Tá? Provavelmente o que a gente vai ter vai ser uma contração dentro do mercado americano, dentro dessa última perna de alta. Provavelmente. O dólar, já com níveis de sobrecompra, fazendo um quase BB abandonado, poderia gerar oportunidades interessantes de trade, mas provavelmente mais para o intraday. Tá? Seja para um lado, seja para o outro. Sendo que no intraday para baixo seria bastante possível e provável segurar uma posição que der certo. Já para um day trade para cima, acho arriscado dormir comprado no dólar. Acho que a gente está próximo de um topo. Tá? E percebam que a mínima de ontem chegou a ser perdida, mas isso não foi um bom sinal de trade. Vamos olhar aqui no WDO 15. O cenário que nós tínhamos ontem era este. A movimentação inicial do dólar foi de um candle de dúvida em cima do fundo suporte de ontem, daí fechou esse gap. Então definiu aqui em 3.468 um suporte importante. O rompimento desse suporte daí para frente sim seria um sinal bacana para uma venda. Só que o dólar, ao invés de fazer isso, rompeu a linha da água para cima e acionou esse rompimento dentro do método BISO, tirando uma compra. E esse candle aqui também rompe essa zona de resistência. Então, um outro sinal de compra. O dólar desenvolveu aí um movimento de alta. Repara que houve necessidade de ajuste stop aqui, pela média móvel de 9. O dólar aqui produziu 25 pontos, o suficiente para uma RP. Depois subiu mais, até que então fechou abaixo da média móvel de 9, perdeu a mínima, encerrando completamente posição na ponta compradora. Tá? E assim fechou o dólar. Então, gerou uma operação na ponta compradora no comecinho do dia. Não encaixou dentro do método Leandro pela questão do horário. Né? Pelo método BISO, enquadrou. Tá? Sigo atento no dólar. Eu quero ver um rompimento de linha d'água baixista no dólar. É isso que eu quero ver. Okay? Mas agora, no intraday, suporte importante 3.468. O juro segue adentrando o gap aberto, nada a ser feito aqui. Vale, para quem operou na venda essa barra elefante baixista, o candle de hoje produziu o stop que eu havia mencionado acima desse martelo. Eu disse para não deixar espaço para Vale subir, porque ela está num ponto
suporte a longo prazo. Não chegou a gerar nenhum tipo de day trade, mas de novo desenha aqui uma estrutura interessante do intraday em torno de 14,86. O rompimento dessa estrutura pode levar a um movimento de alta bem interessante. E detalhe, a simetria de movimento aqui é muito favorável para um movimento forte. Então a gente deve ficar atento a movimentos intradiários de alta na Vale. A Petrobras produziu aí um movimento de alta que chegou até a ser razoavelmente intenso. No intraday, a gente até teve uma barra elefante aqui no candle que iniciou às 10h30, com acionamento em cima de uma fronteira de gap, um tanto distante da média móvel de 21 períodos, então a barra elefante é um pouco questionável aí a entrada, ela é perigosa. Uma vez que se forma esses dois candles de reversão, eu prefiro sair fora aqui, se eu tive coragem de entrar, eu prefiro sair fora e buscar por um gift, tá? Que não aconteceu uma entrada legal. Sombra, sombra, aqui já um pouco afastado e baixo volume. Afastado no sentido já fez um certo movimento e o volume não foi crescente. O mercado não estava legal. Tá? Então, no final das contas, a Petrobras não gerou nada muito consistente no intradiário de hoje. Eu não acompanhei tão de perto o mercado, tá? Mas deu para ver esse comecinho hoje. No setor de siderurgia, Gerdau segue, né, no movimento lateral que deve insistir para um movimento de alta. E chamou daí a atenção Goal 4, que fez uma alta de mais de 10% hoje, sem um sinal para isso. Tá? O candle de hoje é um sinal até possível para uma entrada. Considera-se que uma barra de ignição, superação da máxima, gera entrada que está abaixo da mínima, que foi o sinal que a GGBR deu, que eu considerei aceitável, na superação dessa máxima. O sinal da Goal está mais interessante ainda, em termos de volume candle, do que o da Gerdau. A Gerdau não foi estopada ainda e está até no lucro. Tá? Agora, com a operação de retorno na média, e se passaram 4 candles do sinal, stop abaixo da nova mínima. Então, prejuízo nessa operação significativo não vai mais se ter. E a Goal permite uma operação a partir da superação da máxima do candle de hoje, com stop já abaixo da mínima. Tá? É um sinal tipo que a gente teve na FIBA. Eu estou usando bastante esse exemplo porque é o exemplo que sempre me vem à cabeça. Tá? A CSNA subiu um pouquinho mais, ainda meio travada aqui pela média móvel de 21 períodos. Não considero isso um sinal bom para venda, mas o candle bem pequeno intraday sugere a possibilidade de um movimento forte amanhã, seja para um lado, seja para o outro. Algo parecido que a gente teve em TRPL 4 ontem. Tá? Eu continuo achando que o papel tem mais espaço para subir do que para cair. Tá? Mas quem entrou na operação aqui, de barra de ignição, que está surgindo hoje, aqui está melhor, né? Na Goal, quem entrou aqui na CSNA similar ao que Goal está querendo oferecer agora, passaram-se 4 candles, tem que ajustar o stop de qualquer forma. Okay? E a Uzi Minas também vai fazendo aí um movimento de alta. Já dá para puxar o suporte para cá e entender que aqui a gente tem uma congestão com próxima resistência nas proximidades daqui dos 4,33, 4,35. Tá? No intraday, inclusive, a Uzi Minas gerou um Power Breakout. Tá? Não foi muito longe, mas foi um Power Breakout. Setor bancário, Bradesco seguiu em queda, bateu nesse fundinho. No intraday ficou claro o suporte que existia aqui, né? Que foi respeitado, agora ali nos 25,85. Mas não teve, na minha opinião, day trade muito claro. A expectativa para mim é de continuidade do movimento de queda. Deveria ser, eu não apostaria numa queda maior em Bradesco, mas gostaria de ver uma queda maior até uns 25,30, como vocês já sabem, para buscar operações na ponta compradora. Itaú perdeu a mínima de ontem, encerrando aí operações na ponta compradora com certeza, mas não vejo aí um sinal de venda para swing trade, apesar do alto volume que a gente está visualizando hoje no papel. Banco do Brasil é que deu porrada. Dos três é o que se encaixaria melhor para um cenário de venda por correção na perda mínima de hoje. E está tocando a média de 20 períodos, está tocando o suporte perdido, fez uma correção razoável no preço e no tempo. Mas pela amplitude do candle de hoje, eu acho que o volume está baixo.
Tá? Estou desconfiado em relação ao Banco do Brasil. Mas no intraday, apesar de não ter acompanhado o mercado muito de perto hoje, não foi possível, deu para chamar esse trade aqui no LS Live, essa barra elefante em Banco do Brasil, bem posicionada, gerou venda, e essa barra elefante foi capaz de trazer os preços para o suporte aqui dos 21,35. Tá? A operação teria se encerrado pela média móvel de 9 por volta de 21,48, mais ou menos. Então aqui foi um belo day trade. Outros papéis a dar uma olhada. Ambev, tinha mencionado essa barra como um ponto de entrada, uma barra de ignição, né, gap de fuga ao mesmo tempo. O trade está fluindo, deve bater na resistência dos 19,85. A NIM3 faz um doji em cima dessa zona de suporte. Então merece atenção. Para mim já tinha elementos suficientes para buscar uma operação de retorno à média no gráfico diário, mas eu não considero sinal muito forte porque o volume ficou devendo um pouco. E tem que acionar de qualquer forma, mas merece acompanhamento no intraday. Tá? STC3 também chama atenção, papel que vem caindo bastante. Hoje fez um candle de definição que não favorece compras de swing trade ainda, mas é um papel que a gente tem que ficar atento porque pode gerar aí logo os sinais que, se não forem aproveitáveis no gráfico diário, podem ser no intraday. Os demais papéis, CR3, não está no ponto, está dando um sinal até de entrada contra a tendência, mas não bateu no suporte, então fica ruim. E a Croton segue caindo, ficou meio feio esse papel, tem que surgir algum sinal de força importante aí na ponta compradora para a gente querer se arriscar operações na ponta compradora. Okay? Cosan vem caindo e beliscou o fundo de 2011, essa linha de suporte. Agora, acho que o papel está mais próximo de finalizar esse processo de queda, mas a gente não tem um sinal de reversão muito significativo, por isso eu fico atento mais no intraday. Elet 3 permite uma operação de venda por correção, tem um volume significativo. Eu gostaria que o candle tivesse fechado abaixo da média móvel de 21 períodos, idealmente já virando a média móvel de 9, seria um sinal mais forte. Mas o papel merece atenção. Elet 6 também dá sinal de venda, bateu na zona de resistência aqui dos 9,10, faz um engolfo de baixa, perda mínima abre espaço para uma queda até os R$8. EZTC3 tem um gráfico simpático, dando tendência de baixa, recua até a média móvel de 20 períodos, tocou as proximidades do fundinho anterior. Uma vendinha razoável, só não vejo muita amplitude até o fundinho anterior. Tá? Mas vamos acompanhar, ver o que acontece nesse papel. A Fibria, que gerou compra através desse candle aqui de ignição, ontem deu sinal de reversão em cima da zona de resistência, mas não acionou esse sinal de reversão, a gente disse que era fraco, o papel seguiu em alta e está rompendo agora a resistência. Mas é um rompimento que eu considero esticado, por isso até ficaria atento ao papel para algum sinal de day trade na venda. Ideal seria uma abertura em gap de alta, daí o papel cai e rompe a linha d'água para baixo, eu acho que esse seria o cenário ideal, porque deve ter algum movimento de recuo aí. Mas esse recuo pode sentir suporte em 45,60, por isso que eu não tentaria carregar a posição de day trade para swing trade aí. Não sei que tivesse muito volume na venda, o que não deve ser provável. Se o papel rompeu uma resistência, acho que ele vai manter um movimento de alta em prazo maior, corrigindo talvez no curtíssimo prazo. Lojas Renner, talvez um dos papéis mais bonitos hoje, testou uma zona importante, suporte em gap, faz um candle de cotação altista com bastante volume. Superada a máxima, o papel deve desenvolver um movimento de alta com o objetivo principal lá no 118, sendo que a média de 21 períodos no meio do caminho vai ser um obstáculo. Repara que no intraday entrou muito volume no movimento de compra, isso me chamou muita atenção. Então, esse é um sinal bem interessante. Trade me interessa, com stop aí idealmente abaixo de 101,50. PSSA3 estava testando uma zona de resistência, né? Hoje faz um candle mais forte, queda, perda mínima, espaço, movimento corretivo, mas não está numa posição ótima. Então, não é o papel mais interessante para venda. Mas a Sula 11, Sul América, que tem correlação, está bem sobrecomprada, mantém alto volume hoje e é o terceiro candle completamente fora da banda de Bollinger.
Não é um candle que grita uma reversão, mas eu vejo o potencial de reversão pelo intraday. Lembra que esse era um papel que a gente estava olhando também pelo intraday para buscar algum ponto de entrada. Não gerou nenhum ponto de entrada hoje, mas as bandas são bem estreitas. Candle pequeno sinaliza grandes possibilidades de movimentos fortes no pregão seguinte, então a gente precisa olhar de perto Sula 11. E por fim, TRPL, que ontem fez um candle bem pequeno, devia gerar um movimento forte para um lado ou para o outro, e de fato, olha a volatilidade do candle de hoje, para os dois lados. Tá? No intraday, o papel iniciou o dia rompendo para cima, gerando compra, a compra que bateu 1,38%, cumpriu a volatilidade e deu um sinal de reversão fora das bandas. Não diga que era uma venda tranquila, tá? Mas um stop tranquilo. E depois o papel reverteu e chegou a romper a mínima de ontem. Então, bastante volatilidade de TRPL, mas o trade fácil, né, foi logo no início do dia, o que geralmente é o que acontece mesmo. Em termos intradiários, eu já falei de Usiminas, eu já falei do Day Trade legal em Banco do Brasil. Fora isso, eu poderia mencionar a NBR, que a gente vem acompanhando também para o rompimento dessa congestão, rompeu essa congestão, o trade não fluiu o suficiente, depois fechou abaixo da média móvel de 9, nos levando a ajustar a stop para baixo dessa mínima, e essa mínima foi estopada aqui. Então o trade não fluiu, mas também não foi nenhum stop muito dolorido. E dos papéis que receberam C+, ontem, que a gente tinha que ficar atento, estava a Pecar, e a Pecar realmente gerou um trade na direção esperada, um rompimento de linha d'água, que foi acionado com bastante volume, e o trade evoluiu aí 1,5%, cumpriu 3 vezes a volatilidade. Trade fácil, bonito e antecipado. Tá? Pecar tem mais espaço para cair, e com esse movimento deixou bem marcado no gráfico diário essa zona de resistência, e o rompimento, se vier acontecer no futuro, e eu acho que vai acontecer, provavelmente vai gerar um bom swing trade. Pessoal, era isso. Fico por aqui. Agradeço a audiência de vocês e até amanhã no nosso site, no LS Live, e espero também no nosso Hangout. Até amanhã.